Deus. E vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Lucas, vamos fazer uma rápida meditação com os irmãos. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Mas antes de lermos, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra agora. Tu sabes, ó Deus, o quanto que é importante para a nossa vida. E este é o momento no nosso culto, ó Deus, em que nós oferecemos um tempo para que o Teu Espírito Santo fale conosco através da Sua palavra. Por isso, Pai, que todo impedimento a ela, seja ele natural ou espiritual, eles sejam vencidos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, todo impedimento da revelação cai por terra e que ela nos alcance com poder e autoridade para cumprir em nós, ó Deus, aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo 1 diz assim: Depois disto, designou o Senhor outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, que eles estiverem. Porque digno é o trabalhador com o seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai os enfermos, que nela houver. E anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino dos céus. Quando, porém, entrardes numa cidade, e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino dos céus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Amém. Nós estamos vivendo no nosso país, não podemos mais dizer no começo, mas já estamos em plena recessão. O desemprego já assola o nosso povo. Desemprego é algo assustador. Então, quem está empregado está louvando a Deus por isso, e quem está desempregado está perdendo o sono. Como é que eu vou fazer para viver? Para ter os filhos, pagar as contas. E nesse texto, Jesus está falando do desemprego no reino dos céus. Ele está dizendo que está faltando empregados, está faltando trabalhadores, está faltando servos para servir a Deus no reino dos céus. Enquanto que na terra há uma oferta muito grande de empregados e não há emprego, no reino dos céus tem uma quantidade muito grande de trabalho e falta trabalhadores. A tal ponto de Jesus pedir oração por este assunto. Ele falou: eu sei que a seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. Ele está dizendo assim: tem muita coisa por fazer
mas não tem gente para fazer. E são poucos que se predispõem a fazer. Então orem, falem com Deus, Senhor da Seara. Fala para Ele tocar no coração de pessoas, para eles se tornarem trabalhadores na seara do Mestre. Porque tem trabalho, paga-se muito. Trabalho é maravilhoso. Imagine você trabalhar, não é numa municipal, nem numa estadual, nem numa federal, nem numa internacional. É você trabalhar num reino dos céus que está na terra por um tempo, mas ele volta para os céus. É Jesus dizendo: olha, Deus está fazendo uma obra na terra, Ele tem um trabalho para fazer na terra, Ele precisa de pessoas para fazer este trabalho na terra, e as pessoas não estão querendo fazer este trabalho para Ele na terra, e vamos orar para Ele tocar no coração de pessoas para fazer isso. Nós deveríamos perguntar: mas por quê? Será que nós não entendemos a proposta? Ou será que nós não acreditamos que Deus paga, que Ele recompensa? Ou nós não acreditamos no reino? Ou nós nos distraímos com a vida e esquecemos do reino, do qual nós fomos salvos para servir? Um dos maiores enganos da vida cristã, um dos maiores enganos do relacionamento do homem com Deus, é que depois que ele é salvo, que ele tem o Espírito Santo, ele ainda quer que Deus continue trabalhando para ele, que Deus continue punindo os seus inimigos, provendo as coisas que ele precisa, resolvendo os problemas, tirando todo tipo de desconforto, alegrando quando ele está triste, fortalecendo quando ele está fraco, curando quando ele está doente, realizando seus sonhos quando ele está sonhando. E isso não dá comunhão com Deus. Por isso, o cristão moderno, ele fala muito de Deus, tem pouca comunhão com Deus. Vida prática. É mais vida teórica. Então, às vezes, nós propagamos uma vida, ou acreditamos numa vida que nós teorizamos. Na verdade, nós não vivenciamos. E no reino dos céus, querido, não tem enganação. O reino dos céus é tudo às claras. No reino dos céus, está dito tudo antecipadamente. Quem vai ser salvo, quem vai para o lago de fogo. Ninguém vai poder falar naquele dia, falar: eu não sabia. Sabia sim, estava escrito. Só não se interessou. Jesus falou assim: quem me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante de meu Pai. Vou dizer: não vos conheço. Por quem me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante de meu Pai. Mas se alguém se envergonhar de mim, se alguém me negar, se alguém me tirar, se alguém se desviar, se alguém se desculpar, eu também vou fazê-lo diante de meu Pai. É um direito dele fazer isso. Porque Deus só tem servos livres. Então veja que Jesus pede oração quando, se Ele quisesse, Ele poderia nos obrigar. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Se Deus quisesse nos obrigar a servi-lo, era só fazê-lo. Tem culto quarta e domingo. Se Deus provocasse na gente algum tipo de dor de quarta e domingo, falasse: se você não for, vai doer, ninguém faltaria mais. Quem aqui conhece o que é dor? Diga amém. Amém. Quem já teve cólica de rim? Diga amém. Amém. Mas se Deus desse uma cólica de rim meia hora do culto, para lembrar você do culto, quando você chegar na igreja, passa. A gente ia chegar meia hora antes e falar: não, Deus, não precisa disso não. Mas Deus não faz isso. Jesus está dizendo que
é para pedirmos a Deus para mandar trabalhadores para a sua seara. É um trabalho de Deus na terra, é a chance de trabalhar para Deus e com Deus naquilo que Ele está trabalhando. O Senhor, o sustentador da criação, tem um trabalho para fazer. Deus trabalha com vidas. E Ele precisa de vidas que querem trabalhar com vidas. E nós nos prendemos com outras coisas. Dizemos para Deus, desculpa, eu não vou dizer uma lista porque ela é grande. A gente está pedindo para Deus cuidar da gente, Ele abençoar nossos filhos, depois o neto. No momento eu estou estudando, no outro momento eu estou me profissionalizando, no outro momento eu estou capitalizando, no outro momento eu estou aposentando, no outro momento eu estou viajando, no outro momento eu estou descansando. E em cada uma dessas fases eu quero que Deus trabalhe por mim. Deus, sabendo o que nós precisávamos, antes da gente pedir, antes da gente saber falar com Deus, Ele já preparou para nós tudo o que nós precisávamos: o Salvador, o Espírito Santo, a palavra, tudo que não estava no nosso alcance, de antemão Ele já fez por nós. E agora Ele nos salvou para que nós proclamássemos as suas virtudes, para que nós trabalhássemos para Ele no seu reino. Mas aí a gente não quer, a gente quer que Deus continue trabalhando para nós. Porque nós temos o nosso sonho de vida. Como eu disse ontem, eu me quero. Eu tenho um projeto para a minha vida. O mundo me quer. O diabo me quer e Deus me quer. O melhor que a gente pode fazer com a nossa vida é atender o pedido de Jesus e não somente orar para que Deus levante trabalhadores, mas que Ele também nos aceite como trabalhadores, trabalhar para Deus. Antes de você dizer assim, não, pastor, eu não posso por isso, por isso, por isso, por isso. Se nós não servirmos a Deus, veja bem, se nós não servirmos a Deus, nós estamos inconscientemente liquidando com a nossa vida. Deus poderia fazer o trabalho que Ele nos pede para fazer sem nós. É uma oportunidade. Lá na parábola dos talentos, quando diz que fechou-se a porta e acertou-se as contas, e falou, olha, você que nunca pôde servir, então você não serve. Eu fico imaginando, quem presta um concurso do seu interesse, ele quer ser aprovado, nem que seja o último. É melhor ser o último que entrou do que o primeiro que ficou do lado de fora. O negócio está parando toda hora. O que você quer ser? O primeiro que ficou do lado de fora ou o último que entrou? Amém. Ninguém que presta um concurso pensa em ser o primeiro dos que ficaram do lado de fora. Ele prefere ser o último. Imagine quando o reino dos céus fechar a porta e falar, agora ninguém mais entra. Agora não precisa mais nada. Aí nós vamos dizer, Senhor, mas deve ter alguma coisa que eu possa fazer no reino dos céus. O Senhor aceitou Abraão velho, Sara estéril, tanta gente incapaz, deve ter alguma coisa que eu possa fazer. E aí já foi o tempo, não pode mais. Somos bons, mas ficamos na lista dos que ficaram do lado de fora. Então o apelo de Jesus é, Ele chama a todos. Ninguém pode dizer eu não posso, porque é Ele que capacita. A missão é simples. A missão é preceder Jesus onde Ele quer chegar. Vamos imaginar que Jesus quer chegar na pessoa que eu trabalho ao lado dela. Jesus quer falar com ele.
E Ele quer gente que Ele possa usar para precedê-lo. Ele enviou 70 para ir antes dele em qualquer lugar que Ele queria chegar. Quem entendeu, diga amém. Amém. E se você falar, eu não vou, ele não vai. Aquela pessoa que Ele queria salvar não vai ser salva. Por quê? Porque você tinha acesso a ela e Deus queria usar a sua vida e você falou, eu não vou. Aquele serviço que Deus queria que você fizesse não vai ser feito. Você fala, imagina, tem um monte de gente para fazer. Você está enganado. Não existe dois iguais. Ninguém pode ser eu, ninguém pode ser você. Somos únicos. Não tem ninguém que tenha a mesma combinação de DNA do que o outro. O que você não fizer no reino, porque você não quis fazer, ficará por fazer. Quando Deus nos chama, Ele está dizendo assim, olha, Deus só tem servos livres, Deus nunca vai te obrigar. Tenho dificuldade de entender esses testemunhos de gente que fala assim, olha, eu não queria servir a Deus e Deus não me deu opção, Ele me obrigou. Até Jesus, para morrer na cruz do Calvário, Ele foi voluntário. A profecia diz que era de Jesus que se falava quando Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Era Ele. Deus queria salvar a humanidade, mas a humanidade estava condenada à morte e alguém teria que morrer por ela. E esse alguém teria que ser um homem inocente. Foi um homem inocente que trouxe a morte, um homem inocente deveria resgatar a humanidade da morte. E Jesus aceitou ser o homem inocente. Foi, eis-me aqui, envia-me a mim. E Ele deixa a sua glória e passa pelo ventre de Maria e se torna um homem para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele é um servo livre. Ele é constrangido pelo amor do Pai. Ele é movido, ele é dirigido pelo amor do Pai. O tempo todo ele se nutre do amor de Deus para cumprir com a sua missão. Ele se alimenta do amor de Deus. E Deus ama a humanidade, Ele ama a humanidade, Ele é a expressão do amor de Deus. E Ele agora só trabalha com servos livres. É gente que entende a missão e fala, eu quero ser um servo de Jesus. E quando Ele chama, Ele capacita, Ele recompensa, Ele salva. E a pessoa só não pode ser incrédula, a pessoa só não pode ser infiel, e ela só não pode ser Senhor, ela tem que ser serva. Então, se alguém quiser servir a Jesus, for incrédulo, você está inapto. Se alguém quiser servir a Jesus e quiser ser Senhor, você está inapto. Se alguém quiser servir a Jesus e não for fiel, você está inapto. É necessário que o dispenseiro se ache fiel. No demais, a capacitação vem do Senhor. A valorização vem do Senhor. Eu sei que nós somos ocupados com os nossos planos de trabalho, sonhos, para ganhar e para conquistar e para capitalizar. Queridos, isso daí é só um desvio da nossa mente, é uma produção do mundo e nos leva para o caminho da desvalorização. Se nós olharmos na vida das pessoas que Jesus chamou, que tirou eles da vida deles, e ainda que Deus não pede para ninguém deixar nada hoje. Hoje, quando Deus te chama para ser servo dele, você não precisa mais deixar levar uma capa, uma tufa, não, leve tudo. Da outra vez não era para levar nada, ele falou, agora que você tiver, leve. Onde você for, você pode servi-lo ali. O importante é você estar consciente de que você pertence a um reino, que este reino tem um Senhor, que te chamou para servir e que você está disponível, é fiel, acredita que é servo e que Ele vai te usar num determinado tempo, na hora certa, no momento certo, e a sua vida será valorizada porque você é um servo de Deus. Amém. É diferente de ser um servo da religião. Ah, vou chamar o irmão para você servir aqui. Não, servo de Deus serve em qualquer lugar. Mas tem gente que às vezes não conhece o serviço direto que ele presta para Deus. Por isso ele tropeça naquilo que ele tem que fazer.
Não tem gente para trabalhar para Deus. Se nós pagássemos, será que teria? Sim ou não? Sim. Fala, Bugel, coloca uma placa no jornal, ou anúncio no jornal, uma placa aqui na igreja, que nós vamos pagar 100 mil reais por mês para quem quer trabalhar para Jesus. O que vocês acham que aconteceria? Você pode ter uma ideia, né? 100 mil reais é um bom salário? Tem aqui alguém que ganha mais do que isso? Não levante a mão, senão muita gente vai te pedir dinheiro no final do culto. Mas olha para os irmãos terem uma ideia. Se nós pudéssemos ganhar 100 mil reais por mês, nós ganharíamos 1,2 milhão ao longo de um ano. Por 30 anos, nós ganharíamos 36 milhões. Mas com um salário desse eu não quero nem aposentar, eu quero trabalhar mais 30. Ao longo de 60 anos de salário de 100 mil reais por mês, se eu não tivesse gastado nenhuma moeda, eu teria 72 milhões. E aí chega a hora de morrer. Você trabalhou 60 anos, guardou 72 milhões. E o que você faz com esses 72 milhões? O que você prestou de serviço para ganhar 72 milhões para o reino dos céus? Então tem gente que sai do nada e compra uma fazenda. Tem gente que sai do nada e vira dono de uma multinacional. E ele serviu muito ao seu país, ele serviu muito ao comércio, ele serviu muito à família, ele serviu muito à indústria, ele serviu. E no final ele está lá, no final da vida, com tudo aquilo que foi fruto do seu serviço. Legal. E a Bíblia diz, amanhã pedirão a tua alma, o que você tem trabalhado, o que você vai fazer com isso? A vida inteira Deus orando, pedindo para você, você não quer trabalhar para mim? Estou fazendo uma obra na terra, você não quer que eu use a sua vida, você não quer dar um sentido eterno na sua vida? Você vai, depois de salvo, continuar confinando a tua vida num projeto humano que termina na cova, onde as pessoas vão embora e não conseguem levar absolutamente nada. É isso mesmo que você quer fazer com você? E a gente, às vezes, nós somos fãs das pessoas que ganham muito. O menino não era ninguém ontem, hoje ele ganha 1 milhão para jogar bola. Tudo bem. A pergunta que Deus faz é: quem está te pagando? Por que Ele está te pagando? Qual é o seu tipo de serviço que você presta? Porque todo salário é riqueza. E riqueza é produzido pela própria humanidade para recompensar o próprio homem. Quem me entendeu? Diga amém. Amém. Então, por exemplo, o maior tenista do mundo, ele ganha lá milhões de dólares, e quem paga a riqueza do salário dele é a humanidade. Toda a riqueza é produzida pelo homem para recompensar o próprio homem. E se alguém perguntar, que serviço você presta para a humanidade a troco da fortuna que ela te paga? Ele vai falar, eu bato com a raquete na bolinha. O outro vai dizer, eu bato com o pé na bola. Se a humanidade ficasse sem isso, ela morreria de fome? Não. Quem deveria ganhar muito mais é o agricultor, é o produtor, é o trabalhador que trabalha, que produz recursos para a própria vida. Mas o mundo está tão avesso, ele está tão virado, que o reino deste mundo, ele não está preocupado com a terra que Deus nos criou para morar aqui. Pode ver que os homens que produzem riqueza e recompensam os próprios homens estão destruindo o nosso próprio planeta. Os trabalhadores, aceitando a proposta de trabalho deste mundo, estão desvalorizando e destruindo as suas próprias vidas. E Deus, que está fazendo um trabalho na terra, salvou o homem para trabalhar para Ele. O homem não quer trabalhar para Deus, ele quer trabalhar para a destruição. E o pior disso é que você está levando a sua vida. Não, mas eu preciso ganhar. Mas você não vai ganhar, você vai perder. Vou te dar um exemplo
bíblico para você entender, porque a Bíblia fala que aquele que trabalha na seara do mestre, ele recebe desde já a sua recompensa e ainda a vida eterna. Olha, esse desde já aí me interessou. A vida eterna eu sei que Deus vai recompensar com riquezas celestiais, com bênçãos insondáveis para todos os servos que trabalhou para Ele. E sei também que muita gente está contando com recompensas eternas, mas não tem trabalho nenhum prestado para o reino de Deus. Nunca chorou por uma alma, nunca evangelizou uma alma, nunca contribuiu com o reino, nunca assistiu o reino, nunca colocou o ombro debaixo de nenhuma carga. Ele foi salvo para isso, mas não faz isso. Quem é o prejudicado? É a obra? É Ele. Eu não estou preocupado com a obra é de Deus e de um jeito ou de outro Deus a fará. Eu estou preocupado com o obreiro. Glória a Deus. Amém. Porque eu sei que o Espírito Santo, de um jeito ou de outro, ele vai fazer a obra dele. Mas se você não entender o tempo das tuas oportunidades, o tempo da tua visitação, a tua vida vai passar, o teu vigor, a tua juventude, o teu tempo de fazer, e você vai meter a tua vida no lixo. E talvez um dia você abra os olhos e diga: Deus, agora eu quero fazer, mas aí não tem mais reino. Não leia agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, está o chamado de Mateus. Mateus, ele era coletor de impostos, trabalhava na coletoria. Portanto, ele era um judeu odiado, porque coletor de impostos, sendo judeu, ele era considerado um traidor, porque ele é um judeu cobrando imposto de Roma, cobrando imposto para Roma dos judeus. Por isso a Bíblia fala pecadores e publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos. Era uma classe mais nojenta de pecadores que existia. E um dia Jesus passou por Mateus, ele estava na coletoria. Quem trabalhava na coletoria tinha bons salários. Eles tinham vida boa. Primeiro, porque se pagava bem. E segundo, que a maioria deles eram desonestos. Eles tinham vida boa. Pode ver que Zaqueu, quando se converteu, falou: se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Ele está dizendo: eu lesei algumas pessoas e agora eu quero devolver. Jesus falou: hoje veio salvação nessa casa. E Jesus passou por Mateus na coletoria de impostos e falou assim: segue-me. Mateus na época não chamava Mateus, o nome dele era Levi. Eu não sei quanto que Levi ganhava para ser coletor, mas devia ganhar muito bem. Talvez, vamos comparar quem tivesse um salarião desse de 100 mil. Aí Jesus fala para ele: vem comigo. E ele larga a coletoria e vai. Espera aí, vamos pensar. Você vai ser mandado embora por justa causa. Quem tem um salarião como você, um padrão de vida, começa a ter isso amanhã. Quem vai pagar as tuas contas? E aí, a escola das crianças, o mercado, a vida. Ele largou a coletoria e foi. E no dia seguinte ele deu um banquete para comemorar a sua aposentadoria na coletoria e convidou Jesus. E foi lá neste banquete que a pecadora chorava aos pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos, regava com suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos. E ele foi andar atrás de Jesus, dia e noite. Foi aprender teologia, foi aprender o Evangelho, e lá na frente, quando ele recebeu o Espírito Santo, Jesus mudou o nome dele e falou: agora você vai ser Mateus. Quanto que ele ganhava por mês agora? Nada. Quem quer ser ceifeiro aqui? Diga amém. Amém. Um negócio ruim, pastor, que o senhor trouxe para nós hoje. O senhor podia ter faltado no culto hoje. Camarada é coletor, ele ganha uma grana, ele está bem, ele poderia ter sido. Não, ele largou tudo e seguiu Jesus. E agora ele não ganha nada, ele está lá, ele vai se tornar um discípulo, depois de discípulo, ele vai ser apóstolo, e depois de apóstolo, ele vai ser um daqueles 12 homens que Deus capacitou, deu graça, deu dom, um daqueles 12 homens que abalou o mundo. E a Bíblia fala: um dia eles se assentaram comigo nos 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Amém. Se você pudesse escolher, quem você gostaria de ser? Levi ou Mateus? O que não ganha nada ou o que ganhava tudo? A maioria vai dizer: olha,
acho que eu quero ser Mateus, hein? Esta é a dificuldade da vida da fé. Confio em Deus ou me garanto a mim mesmo? Sirvo a Ele ou me sirvo dele? Pode ver, o evangelho que mais enche igreja, o evangelho que mais ajunta pessoas, é o evangelho que oferece um Deus que serve as pessoas. Não, vem para cá que aqui Deus faz tudo. Compra aqui, contribui aqui. Aqui Deus faz, aqui Deus faz. Aqui Deus é teu servo, você vai ser sempre o Senhor. Esta proposta de ser Deus é de Satanás para Adão lá no Éden. Sereis deuses. Por isso Eva não resistiu. Deus? Sereis deuses. Deus falou que a gente vai morrer. Ele falou, não morre não, vai ser como Deus. Vai abrir os olhos, sereis deuses. E Deus sendo Deus, quis ser servo. E nós sendo servos, queremos ser deuses. E agora Deus me chama para fazer uma obra para Ele e diz assim, olha, Deus está fazendo um trabalho na terra e precisa de gente. Porque Ele quer falar com gente que entende a tua língua, que entende o teu idioma. Gente que você falar para Ele assim, olha, Deus me salvou, eu era um perdido, eu sei o que era ser um perdido, e hoje eu sinto a salvação da minha alma, eu sei o que é ser um salvo, é testemunhar, você vai usar um linguajar, você é um igual, você tem comunicação. Um anjo não vai poder falar isso. Se o anjo falar para um drogado assim, olha, Jesus te liberta do crack, o drogado vai falar para o anjo, você não sabe o que é crack. Jesus te liberta da mentira, você nunca mentiu, você não sabe o que é isso. Jesus te liberta de uma vida falsa, você não sabe o que é uma vida falsa, você nunca foi homem. Agora nós que estávamos lá e fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, experimentamos a libertação que há no Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer este trabalho para Deus. Por que não fazemos? Porque é muito difícil. Não é, queridos. É mais fácil do que ir comprar pão na padaria. É só proclamar as virtudes daquele que salvou. É só falar o que Jesus fez na tua vida. O que nós precisamos é ter essa disposição de falar, confio em Deus. Mateus, quando Jesus falou, vem, segue. Não ficou argumentando. Olha, riquezas celestiais, corpo glorificado, você vai reinar num lugar de glória. Vem e segue. E ele foi. Deus falou para Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele foi. Eu te pergunto, se Abraão tivesse ficado em Ur dos Caldeus, quem seria Abraão hoje? Nós nem saberíamos. Se Mateus tivesse ficado na coletoria, talvez ele tivesse aposentado com uma grana na poupança legal. Talvez ele tivesse comprado algumas casas, alguns terrenos, uma chácara, um sítio. E nós não saberíamos mais nada dele. Mas porque ele seguiu Jesus, Deus revelou para ele que Jesus era o rei, e ele pegou esta revelação que Jesus era o rei dos judeus e escreveu. Olha a importância de Mateus para a humanidade. Amém. Você sabe quantas milhares de vidas já foram resgatadas do inferno por causa da vida de Mateus? Eu vou falar que Mateus é mais qualificado do que você, do que eu. Não, Mateus era igual. Mateus era um traidor. Mateus era um traíra. Mateus trabalhava contra o reino dos céus. Mas um dia Jesus apareceu na vida dele e falou, você não quer vir comigo, me servir? Ele foi. Sabe o que ele fez? Ele deu um sentido à vida dele. Ele colocou a vida dele num projeto de vida muito valorizado. Eu sei que Deus pode me abençoar na minha empresa. Eu sei que Deus pode te abençoar na sua empresa. Eu sei que Deus pode te abençoar no seu caminho. Deus pode te abençoar nos seus sonhos. Isso é coisa que Deus faz naturalmente. Deus é bom. Deus é abençoador. E onde Deus está, Ele abençoa. Mas é diferente quando Deus te chama para trabalhar para Ele
e você fala: o que eu tenho que fazer? Você tem que preceder Jesus em qualquer lugar que Ele quer chegar. Quem me entendeu, diga bem. Amém. Deus precisa da minha vida para chegar em vida, que vai atravessar o meu caminho, e se eu não aceitar o trabalho, aquela vida não vai ser salva. Vou perguntar de novo, quem está me entendendo, diga bem. Amém. Às vezes você não sabe disso, mas tem vidas que pertencem ao seu meio, que faz parte da sua vida, e porque Jesus está na sua vida, tem vidas que você é o único que Deus tem para atravessar a vida deles. Se você não for, talvez Deus não tenha outro que caráter fazer. A obra dele Ele vai fazer, mas aquela vida que era para você. Vou te dar um exemplo. No livro de Atos você vai ver o ministro da rainha de Candace, o eunuco, vindo a Jerusalém para adorar. Só que ele chegou tarde. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e glorificado. Foi embora. Passou os 40 dias e ele chegou atrasado. E ele voltava para sua casa triste, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías, que falava de Jesus, do Messias sofredor. E Deus falou com um diácono dele. Falou: vai a Gaza que está deserta. Gaza é uma cidade no litoral. Tinha duas Gazas, uma deserta e uma reformada. A deserta ninguém passava mais por lá, era uma cidade fantasma. E Deus falou para Filipe: Filipe, vai para Gaza que está deserta. Olha, Deus dando endereço, um GPS. Vai para Gaza. Para ele não errar, falou: aqui está deserto. E ele foi para Gaza que estava deserto. Quem estava passando lá pelo caminho era o eunuco que voltava para a Etiópia, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E aí Deus falou para ele: chega aqui este carro. E não falou mais nada. Filipe já sabia o que fazer. Você entende o que você está lendo? Como é que eu posso entender se ninguém me explicar? É dele que o profeta está falando ou de algum outro? E aí Filipe era um diácono que sabia o Evangelho e começou a discorrer o Evangelho. Amém. Se fosse hoje, eu diria: o Espírito Santo dando o telefone, o WhatsApp, o e-mail, o endereço, mostrando para você aquela pessoa que Ele quer, que Ele colocou amor no seu coração por ela, que ela está perdida, mas ela não sabe que está perdida. E você está salvo, e você faz parte da vida dela. E ela é um amado seu, é um parente seu, é um vizinho seu, é um colega seu, é um amigo seu. E Deus quer alguém para precedê-lo na vida dele. E ele falou assim: você não quer ser um trabalhador da seara do mestre? Aí você diz: não, estou ocupado, não dá, estou estudando, estou trabalhando, estou capitalizando. Você não tem ideia da oportunidade que você está jogando fora. O tempo vai passar, sua vida vai passar. E eu não acredito que alguém daqui chega aos 72 mil milhões de reais depois de 60 anos. Mas talvez você consiga muita coisa na vida. E aí acabou a vida. E aí nós vamos para a glória, se você foi salvo. Como será duro responder este questionamento? Você sabia por que foi que eu te salvei? Eu fiquei muito feliz porque o Senhor perdoou os meus pecados, escreveu o meu nome no livro da vida e colocou a terceira pessoa da Trindade para morar no meu coração. Isso fez de mim uma pessoa especial na terra. Eu dormia tranquilamente, eu não tinha medo da morte. Eu tinha certeza da minha salvação, eu era alimentado pela palavra, eu ia no culto, eu cantava, eu adorava, eu servia a Deus. E o que você fez? Por que você acha que eu te salvei? Nós fomos salvos para servir. Essas pessoas que vêm para Deus e quer que Deus continue servindo, é um contrassenso.
é um desserviço, é uma utopia. Imagina Deus deixar de servir o reino dele para ficar nos abençoando no reino que ele nos tirou de lá, que é um reino maldito. Queridos, a terra está marcada no seu dia para ser destruída. Você quer sonhar com a terra? Sonhe. Mas ela tem dia, hora, mês e ano. Só não chegou ainda para ser destruída. É como o Titanic, depois que o comandante olhou o rombo no casco e falou assim: olha, tantas horas e vai afundar. O nosso planeta vai afundar. Está marcada a sua destruição. A nossa vida aqui vai passar. Se tudo der certo para você, se nada der errado, se Jesus não voltar, se você for uma pessoa de sucesso, talvez você viva 100 anos. Talvez você compre muitas coisas, talvez você conheça muitos lugares, talvez você viaje e aproveite o melhor da sua vida, coma, comer, beber, viajar, viver. Mas será que Deus nos salvou para a gente percorrer alguns quilômetros a mais, comer algumas comidas a mais, conhecer alguns lugares de um lugar que vai ser destruído? Ou Deus tem um propósito infinitamente maior para a nossa vida? Se uma pessoa na hora de morrer pedisse para Deus mais 10 anos de vida, Deus diria: para quê? Preste bem atenção. Se um anjo chegasse na minha vida hoje e falasse: pastor, acabou o teu tempo aqui, hoje você vai partir. E se eu fizesse como o rei Ezequias: ah, Deus, lembra-te de mim, de que eu andei na tua presença, te servindo, e Deus me desse mais 15 anos de vida, ele diria assim: para quê? O que você vai fazer nesses 15 anos de vida? Vai repetir os últimos 15? Vai ser um repeteco dos últimos 10? A programação vai continuar exatamente igual? Me abençoa, me ajuda, me liberta, me socorre, me alegra, me sustenta. Mas e aí, você não entendeu o reino? Diz que Jesus não tinha tempo, as pessoas pareciam ovelha que não tinha pastor. Ovelha sem pastor, ela está com medo, ela está no escuro, ela está insegura, ela não sabe para onde ir. E Jesus não tinha tempo de comer, atendendo gente para cá, gente para lá. Ele falava: vamos para o lado de lá do mar da Galileia. Ele ia de barco, quando ele chegava lá já tinha uma multidão a pé, com perguntas, com doentes, desesperados, para receber um socorro do céu. E eles não tinham tempo para descansar, não tinham tempo para comer. Jesus falou assim: olha, vamos orar a Deus, para Deus pegar essas pessoas que Ele já salvou, para que elas se tornem trabalhadores, porque a seara é muito grande, mas as pessoas não querem trabalhar para Deus. Será que elas não acreditam que o trabalho é bom? Será que elas não acreditam na recompensa? Será que elas acreditam que é possível fazer alguma coisa melhor com a vida delas? Não é, queridos. Você quer fazer o melhor negócio da vida com a sua vida? Atenda essa oração de Jesus. Fala: Senhor, eu quero ser um trabalhador da sua seara. Eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. O Senhor sabe onde eu estou, o que eu sou e o que eu faço. Usa a minha vida para a glória do teu nome. E aí você vai entender que a tua vida terá um sentido eterno. Amém. Amém? Quem está aí? Diga amém. Amém. Você vai dar para a sua vida um destino eterno. Vai acontecer com a sua vida algo imensurável. Tenho certeza que Levi nunca imaginou em ser um Mateus. Ele falou: vou seguir ele. Ele mandar fazer, eu faço. Qual foi o próximo passo? Jesus instruiu eles. Próximo passo: soprou sobre o Espírito Santo. Próximo passo: começou a dar visão, dons, capacitação do céu. E a vida de Mateus foi se descontando e apareceu Mateus.
Qual foi a pessoa no Novo Testamento que recebeu a revelação de que Jesus era o rei? A nação inteira de Israel, fora o ladrão da cruz, não sabia que Jesus era o rei. Só o ladrão da cruz falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino é rei. Os religiosos não sabiam, as pessoas comuns de Israel não sabiam. E Jesus foi lá e revelou para Mateus: olha, este é o rei que havia de vir. E Mateus escreve o evangelho do rei, porque o Espírito Santo veio na vida dele. Você não quer? Toda empresa, quando contrata alguém, ela tem algo a oferecer. Ela dá treinamento, ela oferece salário, ela oferece plano de saúde. O reino dos céus, quando você aceita, Deus te dá treinamento. Ele coloca nele o seu dom, a sua visão. Ele coloca o teu chamado. Daqui a um tempo você vai entender o que é que Deus quer da sua vida. E o melhor que você pode fazer com a sua vida é aceitar essa proposta de servir a Deus no seu reino. E ele diz assim: o que serve desde já, ele recebe a sua recompensa. Que recompensa que ele recebe desde já? Essa capacitação, essa qualificação, esses dons. E tem muita coisa. Olha aqui, esse grupinho de pessoas que está aqui, se nós tomarmos uma decisão de falar: Deus, eu aceito essa proposta. Eu quero ser a sua boca quando o Senhor quer falar. Eu quero ser o seu ouvido para ouvir a sua mensagem. Eu quero receber a capacitação, o treinamento do teu Espírito para mim fazer a tua obra. Espere para ver o que vai começar a acontecer na sua vida. Porque isso não é brincadeira, é um pedido de oração. É Jesus dizendo: tem muita gente indo para o inferno. Na batalha pela vida, o inferno está vencendo. Quem sabia disso? Diga amém. É verdade. Se a maioria das pessoas se perde e a minoria se salva, o inferno está vencendo. Por que o inferno está vencendo o reino dos céus? Se você ler lá no livro do profeta Isaías, onde fala que o inferno abriu a sua boca e não há quem sacia a sua fome, é porque eles estão nas baladas, eles estão nas comidas, nas bebidas, nas músicas, nas noites. E os servos de Deus que combatem contra o inferno? Eles estão presos. Estão dizendo: ah, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Quem vai vencer no final? O céu ou o inferno? O céu. Deus não conhece derrota. Está profetizado a derrota do inferno, a derrota de Satanás, a derrota dos ímpios, a derrota do mundo. Mas hoje, se alguém perguntasse na batalha entre céu e inferno, quem está vencendo? O inferno. Por que o inferno está vencendo, meu Deus? A resposta é: porque os obreiros do Senhor estão ocupados, estão presos, estão enredados, e são poucos. Entre um e o outro, uma multidão escapa. Entre um mensageiro aqui e o outro ali, nos intervalos de um para o outro, uma multidão de gente querida, gente importante, que poderia ser cidadãos do reino dos céus e viver eternamente conosco, para sempre com Deus, escaparam. Por quê? Porque nós estamos empenhados e pedindo para Deus nos ajudar no nosso reino. É o contrassenso. É o contrário, somos nós. Você quer ver todas as bênçãos de Deus? Não todos os teus caprichos, não todos os teus desejos, mas quer ver as bênçãos de Deus cair na tua vida e começar a valorizar ela? É quando você falar: Deus, sabe o que eu mais quero do Senhor? Não é que o Senhor faça algo por mim, mas que o Senhor me use para que eu possa fazer algo por ti. Deus, eu não quero moleza não. Eu quero força para vencer a adversidade. Não estou pedindo vida fácil. Eu estou pedindo autoridade e poder do Teu Espírito Santo para mim fazer o que eu tenho que fazer e dar um sentido para a minha vida, senão a minha vida vai ser mais uma vida no meio desses 7 bilhões de seres vivos, mais uma vida oca, vazia, sem sentido, que vai partindo daqui, crendo que Deus é uma espécie de me sirva.
me proteja. É para isso que ele serve. Quando na verdade, Deus foi o primeiro que se dispôs a ser missionário na terra, enviando o seu Filho para morrer por nós, e Jesus chegou aqui sem pedir vida fácil para Deus. Jesus diante da cruz falou: Pai, se possível fora, eu não queria passar por este cálice, mas todavia, faça a tua vontade. E a vontade de Deus não era vida fácil, a vontade de Deus era via cruzes, era o caminho da humilhação, o caminho do Calvário, porque quem estava lá depois do Calvário era a minha e a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Não é uma proposta de emprego secularmente interessante, preceder Jesus onde ele quer chegar, ser enviado como ovelha no meio de lodo. Está dizendo que você vai falar do Evangelho e as pessoas muitas vezes vão ser agressivas com você. Está dentro do combinado, está no contrato. Ovelha no meio de lodo, lobo morde ovelha e ovelha não morde o lobo. O mundo vai nos tratar com austeridade, mas nós trataremos eles com bondade. O mundo vai ser agressivo com a igreja vai ser amorosa com o mundo. Por que o mundo é agressivo? É deles, é do Deus deles, é do príncipe das trevas. E por que a igreja é amorosa? É nossa, é do nosso Deus, é a nossa forma de conduta, é o nosso jeito de viver. E Jesus falou: é isso que eu quero, que vocês tenham essa consciência, que eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. Tem mais uma coisa, porque vocês aceitaram essa proposta, quem vos rejeitou, aquela pessoa que você falou de Jesus para ele, e ele rejeitou, ele falou: você sacode até o pó da cidade dele do seu pé. Porque no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquele que rejeitou o enviado de Deus. Porque essas pessoas que trabalham para Deus, elas são chamadas de pessoas que o mundo não é digno. Estão aqui por amor, por bondade, por misericórdia, porque Deus é imensamente amor. Mas são pessoas que, devido à sua função de servos de Deus, de mensageiro, de ovelha enviada a meio de lobos, são pessoas que o mundo não é digno. E um dia você vai receber a recompensa de Deus na vida eterna, além da vida eterna. Na quinta-feira lá na praia, na sexta-feira na Praia Grande, eu disse: as pessoas que estão tentando ganhar a vida, quando eles perderem a vida, eles vão descobrir que tudo que eles ganharam, eles perderam. Porque quando você perde a vida, você perde tudo que você conquistou na vida. Não tem como alguém usufruir alguma coisa na vida se ele perdeu a vida. Mas aqueles que ganharam a vida, e todas as coisas que eles ganharam para outra vida, estará contabilizado na vida deles para todo sempre. E Jesus disse: eu vou confessá-los diante dos meus anjos. Isso é literal, queridos. Imagine Deus falando o seu nome e dizendo: olha, esse aqui é o meu servo, essa aqui é a minha serva, e apresentar você para os anjos dele. Ela me serviu lá em São Vicente. Ela me serviu lá em Santos. Ela me serviu lá em Araçatuba. Onde quer que ela estava, eu tinha a boca dela para falar, eu tinha o coração dela para sentir, eu tinha os olhos dela para ver, eu tinha as emoções dela para perceber. Era um canal aberto para Deus. Igual ele falou para o Filipe: Filipe, levanta depressa, vai para Gaza. E Filipe não falou assim: Gaza? O que tem lá em Gaza? Cidade fantasma? É para ir para Gaza, Senhor? Estou indo para Gaza. Tem uma pessoa lá para evangelizar? Conta comigo, vou falar do Senhor para ele. Amém. E explicou para ele a profecia de Isaías 53, do Cristo sofredor. O Cristo que ele veio visitar, ele já tinha ido embora e agora ele conheceu. E a Bíblia fala que lá na frente eles encontraram águas e o homem falou assim: olha aí águas, o que impede que eu seja batizado? Ele falou: nada, se você crê de todo o seu coração. Ele falou: creio. Ele falou: então para o carro. Aleluia. Não tem, eu vou pensar, eu vou sonhar, quem sabe eu vou pensar nessa proposta. Ele falou: não, posso batizar agora? Pode. Se você quer todo o seu coração. Ele falou: ok. Ele falou: então para o carro. Parou o carro, desceram, batizou ali, um batismo com 2 pessoas.
Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Creio. Prometo seguir fielmente em toda a sua vida? Prometo. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre ele, e ele que estava voltando triste, diz a Bíblia que ele seguiu jubiloso no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A alegria do Espírito Santo veio na vida daquele homem, e agora ele seria um servo de Deus por onde ele passasse. É para isso que Jesus nos salva. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Eu quero encerrar dizendo isso. Pensa na sua vida enquanto você tem a sua vida. Por mais inteligente que você seja, por mais capacitado que você seja, por mais profissional que você seja, você nunca vai conseguir dar um sentido a ela maior ou melhor do que Deus. O desejo do meu coração é que você atenda a oração de Jesus e diga: Jesus, na minha vida a sua oração foi atendida, eis-me aqui. Eu quero ser um ceifeiro, um obreiro da tua serra. Para quem você vai falar? Por onde Deus vai te conduzir? O que Ele vai revelar? O que vai acontecer na sua vida? Eu não sei, mas que vai acontecer eu tenho certeza. Que vai acontecer eu tenho certeza. Deus não dispensa. Deus não transfere. Deus não vai dizer nunca para alguém assim: olha, você não pode. Quanto mais incapaz você for, mais a glória dele aparecerá na sua vida. Amém. Quanto menos você puder, mais a glória dele aparecerá na sua vida, porque convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Amém? Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé.